Ele era um rei em seu império de videiras. Um império construído sobre tradição, ambição e humilhação. Ela, a fiel escudeira, a secretária que suportava o peso de sua arrogância em silêncio, dia após dia. Ricardo de Oliveira, o magnata do vinho da Serra Gaúcha, um homem que tinha tudo, mas não tinha nada. Ana Silva, a sonhadora, a mulher que escondia sua força e seus sonhos por trás de um sorriso apagado. Ele a humilhou. Ele a esmagou. Até que o destino, em uma curva sinuosa da estrada, mudou tudo. Um acidente. Um império à beira do colapso. E um segredo do passado, prestes a ser revelado. O que acontece quando o opressor se torna dependente? Quando a humilhação se transforma em compaixão? E quando o perdão parece ser a única saída? Bom, isso vamos ver nessa bela história. Mas antes eu já vou pedir para você deixar aquele like no vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber nossos vídeos todos os dias. O outono pintava a Serra Gaúcha com tons dourados e avermelhados. As parreiras, antes exuberantes e carregadas de uvas verdes, agora exibiam cachos roxos e maduros, prontos para a colheita. O ar fresco da manhã trazia o aroma adocicado do mosto fermentando nas cubas da Vinícola Oliveira, uma das mais renomadas da região de Bento Gonçalves. Era dentro daquele cenário, em meio àquele perfume inebriante de uvas e tradição, que se desenrolava uma relação marcada por contrastes tão profundos quanto os vales e montanhas daquela terra. Ricardo de Oliveira, aos 55 anos, carregava no semblante a severidade de quem herdara um império e o peso de quem perdera mais do que podia suportar. Viúvo há uma década, solitário por escolha, ele comandava a vinícola da família com a mesma rigidez com que conduzia sua própria vida, sem espaço para erros ou sentimentalismos. Seus olhos, antes azuis e vibrantes como o céu de um dia claro de verão, agora pareciam turvos, refletindo a névoa que por vezes cobria as colinas ao amanhecer. Sua voz, antes calorosa e cheia de vida, agora era seca e autoritária, ecoando pelos corredores da vinícola como o vento cortante que soprava do sul. Ana Silva, com seus 30 anos recém-completados, era a personificação da primavera que insistia em florescer à sombra do outono de Ricardo. Sua pele morena, herança da miscigenação tão comum naquelas terras, contrastava com os cabelos negros e lisos, emoldurando um rosto jovem, mas já marcado por linhas finas de preocupação. Em seus olhos castanhos, brilhava uma determinação silenciosa, a mesma que a impulsionava a acordar cedo todos os dias, pegar o ônibus em Caxias do Sul e viajar até Bento Gonçalves para servir como secretária de Ricardo. Eficiente, discreta e leal, Ana era o alicerce invisível que sustentava a rotina do empresário, antecipando suas necessidades e administrando sua agenda com precisão meticulosa. No entanto, a eficiência de Ana parecia ser inversamente proporcional ao reconhecimento que recebia. Ricardo, imerso em suas próprias amarguras, tratava-a com uma frieza que feria mais do que o frio úmido do inverno gaúcho. Cada erro, por menor que fosse, era motivo para repreensões severas, comentários sarcásticos e olhares de desprezo. Ana suportava tudo em silêncio, engolindo as palavras duras e as humilhações como se fossem goles de um vinho amargo e intragável. Como naquela tarde, durante a reunião com os investidores italianos. O salão de degustação da vinícola, com suas paredes de pedra e decoração rústica, estava impecavelmente arrumado. O sol poente entrava pelas janelas amplas, iluminando as taças de cristal e as garrafas do premiado Merlot da Vinícola Oliveira. Ana, como sempre, havia preparado tudo com perfeição, organizando os documentos, servindo os convidados e certificando-se de que tudo corresse conforme o planejado. No entanto, um pequeno erro, uma data trocada em um relatório, foi o estopim para a fúria de Ricardo. Senhorina Silva, você é paga para ser incompetente? A voz de Ricardo cortou o ar como um trovão, fazendo os investidores italianos se entreolharem, desconfortáveis. Este relatório está com a data errada. Como espera que fechemos negócio com informações incorretas? Ana sentiu o rosto queimar. Ela sabia que tinha revisado o documento várias vezes, mas o nervosismo e a pressão constante a faziam cometer erros que, em outras circunstâncias, seriam improváveis. Me desculpe, Sr. Oliveira, ela murmurou, a voz quase inaudível. Eu vou corrigir imediatamente. Imediatamente não é bom o suficiente, ele retrucou.
os olhos faiscando de raiva. Sua incompetência está me custando tempo e dinheiro. Talvez eu deva considerar se você é realmente apta para este trabalho. As palavras de Ricardo ecoaram no salão, duras e humilhantes. Ana sentiu as lágrimas subirem aos olhos, mas as conteve com esforço. Ela não podia se dar ao luxo de chorar. Não ali, não na frente de todos. Ela se limitou a acenar com a cabeça, pegou o relatório e se retirou da sala, sentindo os olhares dos investidores italianos queimando em suas costas. Naquela noite, enquanto o ônibus a levava de volta a Caxias do Sul, Ana olhou pela janela, observando as luzes da cidade se aproximando. As palavras de Ricardo ainda ecoavam em sua mente, ferindo seu orgulho e abalando sua autoconfiança. Ela se perguntava até quando conseguiria suportar aquele tratamento. Mas então, ela se lembrava de sua avó, da força e da resiliência daquela mulher que havia criado os filhos sozinha, trabalhando duro na lavoura. Lembrava-se das receitas de família, do aroma dos bolos e tortas que sua avó fazia com tanto carinho, e do sonho que ela nutria de um dia abrir seu próprio café. Ana sabia que precisava do emprego na vinícola para juntar o dinheiro necessário para realizar seu sonho. Ela não podia se dar ao luxo de desistir, não agora. Ela precisava ser forte, como sua avó, e continuar lutando, mesmo que isso significasse suportar as humilhações de Ricardo. No fundo de seu coração, uma chama de esperança ainda brilhava, tênue, mas persistente. Era a esperança de um futuro melhor. Um futuro onde ela seria dona do seu próprio destino, onde poderia trabalhar com alegria e ser valorizada por seu trabalho. Era essa esperança que a impulsionava a seguir em frente, dia após dia, enfrentando as vinhas da arrogância de Ricardo, com a silenciosa determinação de quem sabe que mesmo após o inverno mais rigoroso, a primavera sempre há de retornar. As semanas que se seguiram ao incidente com os investidores italianos foram como uma longa e penosa colheita para Ana. Cada dia era marcado pelo peso do silêncio opressor de Ricardo e pela tensão constante que pairava no ar da vinícola. A humilhação sofrida naquela tarde reverberava em sua mente como um eco persistente, alimentando suas inseguranças e minando sua autoestima. Ana passou a ter crises de ansiedade, especialmente antes de reuniões importantes, ou quando precisava apresentar algo a Ricardo. Suas mãos tremiam, sua voz falhava, e o medo de cometer novos erros a paralisava. O sono, antes tranquilo e reparador, agora era interrompido por pesadelos e despertares abruptos. Ela se via presa em um ciclo interminável de autocrítica e apreensão, onde cada dia era uma batalha silenciosa contra seus próprios demônios internos. A alegria que antes sentia ao preparar suas receitas, um refúgio e uma forma de expressar sua criatividade, começou a desaparecer. Os aromas que antes a transportavam para a cozinha de sua avó, para as memórias felizes de sua infância, agora pareciam sem graça e sem vida. O sonho de abrir seu próprio café, antes tão vívido e palpável, agora parecia distante e inatingível, envolto em uma névoa de desânimo. Maria, a colega de trabalho que se tornara sua confidente, percebia a mudança em Ana. Seus olhos, antes brilhantes e cheios de vida, agora estavam opacos e tristonhos. Seu sorriso, antes fácil e espontâneo, agora era raro e forçado. Maria tentava confortá-la, oferecendo palavras de apoio e incentivo. Ana, você não pode deixar que ele te afete dessa maneira, dizia Maria, com a preocupação estampada em seu rosto. Você é uma profissional competente e dedicada. Não deixe que a arrogância dele defina quem você é. Eu sei, Maria. Eu sei, respondia Ana, com um suspiro cansado. Mas é difícil, sabe? Às vezes, parece que ele está certo, que eu sou mesmo incompetente. Não diga isso, Ana. Você é uma das melhores funcionárias desta vinícola. Todos reconhecem isso, exceto ele. Maria aconselhava Ana a pedir demissão, a procurar um emprego onde fosse valorizada e respeitada. Mas Ana relutava. Ela precisava do emprego, do salário, para juntar o dinheiro para seu café. A ideia de recomeçar do zero, de procurar um novo emprego em um mercado de trabalho cada vez mais competitivo, a assustava. Enquanto isso, em Caxias do Sul, a família de Ana percebia sua tristeza. Seus pais, imigrantes italianos que haviam construído a vida com um trabalho duro e honestidade, se preocupavam com o abatimento da filha. Dona Isabela, sua mãe, uma mulher forte e amorosa,
tentava arrancar de Ana a verdade por trás de seu sofrimento. Filha, o que está acontecendo? Perguntava Dona Isabela, com a voz embargada pela preocupação. Você anda tão triste, tão distante. É o trabalho? É aquele seu patrão? Ana, para não preocupar os pais, disfarçava. Dizia que estava tudo bem, que era apenas cansaço acumulado. Ela não queria que eles se preocupassem, não queria que soubessem das humilhações que sofria. Enquanto Ana lutava para manter as aparências, Ricardo começava a enfrentar seus próprios desafios. Uma praga, a filoxera, havia atingido parte das parreiras da vinícola, ameaçando a produção de uvas daquele ano. A notícia se espalhou rapidamente pela região, e a reputação da vinícola Oliveira, antes imaculada, começou a sofrer. Ricardo, que já era um homem tenso e nervoso, se tornou ainda mais irascível e exigente. Ele gritava com os funcionários, culpando-os pela praga, e exigia soluções imediatas para um problema que estava fora de seu controle. O ambiente na vinícola se tornou insuportável, e o medo se instalou entre os trabalhadores. Foi nesse clima de tensão que Antônio, um antigo amigo de faculdade de Ricardo, retornou a Bento Gonçalves. Antônio havia passado os últimos 20 anos na Itália, trabalhando em renomadas vinícolas da Toscana. Ele retornava à sua terra natal para visitar a família, e ao saber da situação da vinícola Oliveira, decidiu fazer uma visita ao velho amigo. Antônio se chocou ao reencontrar Ricardo. O amigo de faculdade, antes alegre e cheio de vida, havia se transformado em um homem amargo e arrogante. O reencontro, que deveria ter sido caloroso e festivo, foi marcado por um clima de tensão e desconforto. Durante uma conversa regada a vinho, Antônio percebeu a forma rude com que Ricardo tratava os funcionários, especialmente Ana. Ele observou a maneira como Ana se encolhia diante das palavras duras do patrão, como seus olhos se enchiam de lágrimas reprimidas. "Ricardo, o que aconteceu com você?" perguntou Antônio, em um tom de voz que misturava decepção e preocupação. "Você não era assim. Por que trata as pessoas dessa maneira, especialmente a Ana?" Ricardo, inicialmente na defensiva, acabou desabafando com o amigo. Falou sobre a pressão dos negócios, sobre a praga que ameaçava a vinícola, sobre o peso da responsabilidade que carregava nos ombros. Mas Antônio, com a sabedoria de quem havia vivido e aprendido muito longe dali, percebeu que as queixas de Ricardo eram apenas a ponta do iceberg. "Ricardo, você está descontando suas frustrações nas pessoas erradas", disse Antônio com firmeza. "A Ana é uma ótima funcionária, dedicada e leal. Você deveria valorizá-la, e não humilhá-la." Em meio às suas próprias batalhas, Ana encontrava refúgio nas memórias de sua infância. Ela se lembrava das tardes passadas na cozinha da avó, ajudando-a a preparar massas, pães e bolos. Lembrava-se do aroma do café fresco pela manhã, do calor do forno a lenha, das risadas e conversas que enchiam a casa. Essas lembranças eram como um bálsamo para sua alma ferida, um lembrete de que a vida podia ser doce e simples, de que a felicidade podia ser encontrada nas pequenas coisas. E foi em uma dessas noites, enquanto preparava um bolo de fubá com a receita de sua avó, que Ana tomou uma decisão. Ela não podia continuar se submetendo àquele tratamento. Ela precisava encontrar uma saída, uma forma de se libertar daquele ciclo de humilhação e sofrimento. Mas como? O que fazer? As respostas para essas perguntas, ela ainda não sabia. Mas uma coisa era certa. A colheita daquele ano estava sendo amarga, mas, assim como as videiras que renascem após cada inverno, ela também precisava encontrar forças para se reerguer e florescer novamente. O caminho seria longo e difícil, mas Ana estava determinada a percorrê-lo, em busca de um futuro onde pudesse ser respeitada, valorizada e, acima de tudo, feliz. A jornada seria árdua, mas a esperança, como uma muda teimosa, começava a brotar em seu coração, prometendo uma nova primavera, mesmo após o inverno mais rigoroso de sua vida. O outono se aprofundava na Serra Gaúcha, e com ele, a tensão na vinícola Oliveira atingia seu ápice. As notícias sobre a praga nas parreiras haviam se espalhado como rastilho de pólvora, abalando a confiança dos investidores e colocando em risco o futuro da empresa. Ricardo, cada vez mais pressionado, vagava pela vinícola como uma sombra, os ombros curvados sob o peso de suas preocupações. O brilho de ambição em seus olhos havia se apagado, substituído por uma expressão de angústia e desespero.
Foi em uma tarde cinzenta e chuvosa, típica daquela época do ano, que a tempestade finalmente desabou. Ricardo, dirigindo em alta velocidade pela estrada sinuosa que ligava Bento Gonçalves à Farroupilha, perdeu o controle do carro em uma curva fechada. O veículo derrapou na pista molhada, capotou várias vezes e despencou por um barranco, parando em meio às videiras retorcidas de um vinhedo vizinho. A notícia do acidente se espalhou rapidamente. Ana, que estava trabalhando na contabilidade da vinícola, sentiu um calafrio percorrer sua espinha ao ouvir o burburinho nos corredores. "O Sr. Oliveira sofreu um acidente", diziam uns. "Parece que foi grave", comentavam outros. O medo, antes uma presença constante, mas difusa, agora se solidificava em seu peito como uma pedra de gelo. Apesar de tudo, apesar das humilhações e do sofrimento, Ana não conseguia ignorar a onda de preocupação que a invadia. Afinal, por trás da máscara de arrogância e frieza, Ricardo ainda era um ser humano, e a ideia de que ele pudesse estar gravemente ferido a perturbava profundamente. No Hospital Regional de Bento Gonçalves, o clima era de apreensão. Ricardo havia sobrevivido ao acidente, mas seu estado era crítico. Ele havia sofrido múltiplas fraturas e traumatismos, e os médicos lutavam para estabilizá-lo. A notícia atraiu a atenção da mídia local, e logo repórteres e curiosos se aglomeravam em frente ao hospital, em busca de informações. Foi em meio a esse turbilhão que Ana tomou uma decisão inesperada. Movida por um impulso que ela mesma não conseguia explicar, ela decidiu visitar Ricardo no hospital. Talvez fosse compaixão, talvez fosse culpa, ou talvez fosse apenas a necessidade de entender o que se passava dentro daquele homem que, por tanto tempo, havia sido seu algoz. Ao entrar no quarto de Ricardo, Ana se deparou com uma cena que a deixou profundamente abalada. O homem forte e imponente que ela conhecia agora jazia em uma cama de hospital, pálido e frágil, cercado por aparelhos e tubos. Seu rosto, antes tão severo, agora exibia uma expressão de vulnerabilidade que Ana nunca havia visto antes. Ele estava inconsciente, respirando com dificuldade, e por um instante, Ana viu nele não o patrão tirânico, mas o homem solitário e sofrido que ele era. Foi durante uma dessas visitas silenciosas que Ana encontrou Antônio, o amigo de Ricardo, sentado ao lado da cama, com os olhos fixos no rosto do amigo adormecido. Antônio, sempre observador, notou a presença de Ana e a cumprimentou com um aceno triste. "Ele não está bem, Ana", disse Antônio, com a voz embargada. "Os médicos dizem que é um milagre ele ter sobrevivido." Ana permaneceu em silêncio, observando Ricardo. Ela não sabia o que dizer, não sabia o que sentir. Uma parte dela se ressentia dele por todo o sofrimento que ele havia lhe causado. Mas outra parte, uma parte que ela tentava ignorar, sentia compaixão por aquele homem que, em sua fragilidade, parecia tão perdido e sozinho. Foi Antônio quem quebrou o silêncio, revelando a Ana um segredo que mudaria sua perspectiva sobre Ricardo para sempre. "Você sabia que ele perdeu a esposa e o filho em um acidente de carro há muitos anos?" perguntou Antônio, com a voz baixa e carregada de tristeza. Ana balançou a cabeça negativamente. Ela não sabia de nada sobre a vida pessoal de Ricardo. Ele nunca falava sobre isso, e ela nunca se atrevera a perguntar. "Foi uma tragédia", continuou Antônio. Ricardo dirigia o carro. Ele sobreviveu, mas a esposa e o filho, um menino de apenas 5 anos, morreram na hora. Ele nunca se perdoou por isso. Acho que a dor e a culpa o transformaram no homem amargo que ele se tornou. A revelação atingiu Ana como um soco no estômago. De repente, as peças do quebra-cabeça começaram a se encaixar. A frieza de Ricardo, sua dificuldade em lidar com as pessoas, sua constante irritação, tudo parecia fazer sentido agora. Ele era um homem quebrado por dentro, um homem que havia construído uma muralha ao redor de si para se proteger da dor. Naquela noite, enquanto voltava para casa, Ana não conseguia parar de pensar em Ricardo. A imagem dele, frágil e vulnerável na cama do hospital, se misturava às lembranças das humilhações que ela havia sofrido. Pela primeira vez, Ana se permitiu sentir algo além de ressentimento por seu patrão. Ela sentiu compaixão. Uma compaixão profunda e sincera por um homem que, por trás de toda a sua arrogância, era apenas um ser humano carregando o peso de uma dor insuportável. Enquanto isso, no hospital, Ricardo começava a dar sinais de melhora. Ele passou a ter breves momentos de lucidez, durante os quais chamava pelo nome da esposa e do filho.
em meio a delírios e murmúrios desconexos. Em um desses momentos, ele abriu os olhos e viu Ana sentada ao lado da cama, observando-o com uma expressão de preocupação genuína. "Quem é você?" perguntou Ricardo com a voz fraca e rouca. "Sou eu, Sr. Oliveira, Ana", respondeu ela com um misto de nervosismo e compaixão. Ricardo a olhou fixamente por um longo momento, como se estivesse tentando reconhecê-la. Então, um leve sorriso, triste e cansado, surgiu em seus lábios. "Ana", ele murmurou antes de fechar os olhos novamente. "Você ainda está aqui." Aquelas palavras, ditas em um tom tão baixo que Ana quase não conseguiu ouvi-las, ecoaram em sua mente como um trovão. Pela primeira vez, Ricardo a havia chamado pelo nome, sem sarcasmo, sem desprezo. Naquele breve instante de lucidez, ele havia se conectado com ela, não como patrão e empregada, mas como dois seres humanos compartilhando um momento de profunda vulnerabilidade. A tempestade havia desabado, mas em meio aos destroços e à devastação, algo novo começava a germinar. Uma nova perspectiva, uma nova compreensão, uma nova possibilidade de conexão entre duas almas marcadas pela dor e pela perda. O caminho à frente seria longo e incerto, mas, pela primeira vez em muito tempo, Ana sentiu uma ponta de esperança brotar em seu coração. A tempestade havia sido violenta, mas, como costuma acontecer na Serra Gaúcha, o sol sempre voltava a brilhar após a chuva, trazendo a promessa de um novo começo. E talvez, apenas talvez, essa nova estação trouxesse a redenção e a cura para ambos. A recuperação de Ricardo foi um processo lento e árduo, comparável à delicada poda das videiras após uma geada severa. Cada progresso, por menor que fosse, exigia um esforço hercúleo, uma luta constante contra as dores físicas e as cicatrizes emocionais que o acidente havia reaberto. Ele precisou reaprender a andar, a falar com clareza e a realizar as tarefas mais simples do dia a dia. A fisioterapia era exaustiva. A terapia, um mergulho doloroso em um passado que ele tentara, em vão, enterrar. Durante esse período, a presença de Ana se tornou um elemento inesperado, mas constante, na vida de Ricardo. Movida por uma compaixão que ela mesma ainda tentava compreender, Ana continuou a visitá-lo no hospital, mesmo após ele ter recebido alta e retornado à sua mansão, agora vazia e silenciosa demais. Ela lia para ele, ajudava-o com os exercícios de reabilitação e gradualmente assumiu as rédeas da vinícola, administrando os negócios com a mesma competência e dedicação que sempre demonstrara como secretária. A princípio, Ricardo relutou em aceitar a ajuda de Ana. O orgulho ferido e a dificuldade em demonstrar fraqueza o impediam de se render àquela inesperada gentileza. Ele a tratava com a mesma rispidez de antes, mas suas palavras já não tinham o mesmo efeito. Ana percebia que, por trás da fachada de arrogância, havia um homem fragilizado, lutando para se reencontrar. "Por que você faz isso?" perguntou Ricardo, em uma tarde em que Ana o ajudava a caminhar pelo jardim da mansão. "Depois de tudo que eu fiz, por que você ainda está aqui?" Ana parou e olhou para ele, os olhos castanhos brilhando com uma mistura de compaixão e determinação. "Porque todos nós precisamos de ajuda em algum momento, Sr. Oliveira", respondeu ela, com a voz firme, mas gentil. "E porque eu acredito que as pessoas podem mudar." Aquelas palavras tocaram Ricardo de uma forma que ele não esperava. Ele desviou o olhar, envergonhado, e se apoiou em Ana com mais força. Era como se, pela primeira vez, ele estivesse se permitindo ser vulnerável, se permitindo depender de alguém. Com o tempo, a relação entre Ricardo e Ana começou a se transformar. As barreiras que Ricardo havia construído ao redor de si começaram a ruir, uma a uma. Ele passou a tratá-la com respeito, a ouvi-la com atenção e, gradualmente, a compartilhar com ela seus medos, suas angústias e seus arrependimentos. Em conversas cada vez mais frequentes e sinceras com Antônio, Ricardo admitia seus erros e expressava seu remorso por suas atitudes passadas. Antônio, o amigo leal e paciente, o incentivava a buscar o perdão, tanto de Ana quanto de si mesmo. "Você precisa se libertar desse peso, Ricardo", dizia Antônio, durante uma visita à mansão. "O que aconteceu com sua família foi uma tragédia, mas você não pode passar o resto da vida se punindo por isso. Você precisa se perdoar e seguir em frente." "Eu não sei se consigo, Antônio",
respondia Ricardo com a voz embargada. A dor é grande demais. Você não está sozinho, meu amigo, replicava Antônio. Você tem a Ana, que tem sido um anjo em sua vida, e você tem a mim. Estamos aqui para te apoiar. Ana, por sua vez, confidências a Maria seus sentimentos conflitantes em relação a Ricardo. Ela ainda se ressentia das humilhações sofridas, mas também se sentia tocada pela transformação que ele estava vivenciando. Eu não sei o que pensar, Maria, desabafava Ana, durante um telefonema com a amiga. Às vezes eu olho para ele e vejo o mesmo homem arrogante de antes. Mas em outras, eu vejo um homem quebrado, tentando se reerguer. É como se ele fosse duas pessoas diferentes. As pessoas são complexas, Ana, respondia Maria. E o perdão é um processo difícil. Mas, se você acha que ele está realmente mudando, talvez valha a pena dar uma chance. A cultura gaúcha, com seus fortes valores familiares e comunitários, também desempenhou um papel importante na recuperação de Ricardo. Os vizinhos e amigos, que a princípio se afastaram devido à sua arrogância, começaram a se reaproximar, movidos pela notícia de sua transformação. Eles traziam comida, ajudavam na colheita, ofereciam palavras de conforto e compartilhavam histórias de superação, mostrando a Ricardo que ele não estava sozinho em sua jornada. Um dos momentos mais marcantes desse processo de transformação ocorreu durante uma visita de Dona Isabela e seu Giuseppe, os pais de Ana. Eles haviam ficado sabendo da mudança de Ricardo e decidiram visitá-lo, levando consigo um bolo de fubá feito com a receita da avó de Ana, a mesma que ela um dia sonhou em vender em seu café. Ricardo, a princípio, ficou surpreso e desconfortável com a visita. Ele não se sentia digno da gentileza daquelas pessoas, especialmente considerando o quanto havia feito Ana sofrer. Mas a simplicidade e a generosidade de Dona Isabela e seu Giuseppe acabaram por desarmá-lo. Nós sabemos que o senhor passou por momentos difíceis, Sr. Oliveira, disse Dona Isabela, com seu sotaque carregado e seu olhar acolhedor. E sabemos também que a nossa Ana tem um bom coração. Ela vê bondade no senhor. E nós também queremos acreditar que o senhor pode ser um homem bom. Ricardo sentiu os olhos marejarem ao ouvir aquelas palavras. Ele agradeceu a visita, comeu o bolo com eles e, pela primeira vez em muitos anos, se sentiu parte de algo maior. Parte de uma comunidade. A poda necessária estava sendo feita, tanto nas videiras quanto na alma de Ricardo. Os galhos secos e doentes estavam sendo cortados, dando lugar a novos brotos, cheios de vida e esperança. A transformação era lenta e dolorosa, mas necessária. E com a ajuda de Ana, de Antônio e da comunidade, Ricardo estava, aos poucos, aprendendo a se reerguer, a se perdoar e a construir uma nova vida, baseada no respeito, na empatia e na humildade. O caminho à frente ainda era longo e cheio de desafios, mas pela primeira vez em muito tempo, Ricardo sentia que não estava sozinho. Ele tinha a chance de recomeçar, de se redimir e de talvez encontrar a paz que tanto buscava. Apesar dos progressos de Ricardo e dos esforços incansáveis de Ana, a vinícola Oliveira enfrentava uma crise financeira sem precedentes. A praga havia dizimado grande parte da produção, os investidores estavam reticentes e os bancos, diante das dívidas acumuladas, ameaçavam tomar posse da propriedade. Ricardo, ainda debilitado fisicamente e emocionalmente abalado, se via à beira de perder tudo o que havia construído ao longo de sua vida. O legado de seu avô, o trabalho de gerações, parecia prestes a se desfazer em suas mãos. Ana, percebendo o desespero de Ricardo e a gravidade da situação, decidiu que precisava agir. Ela não podia simplesmente assistir à derrocada da vinícola, não depois de tudo que havia acontecido, não depois de ter se envolvido tão profundamente na vida de Ricardo e na recuperação da empresa. Ela sabia que precisava encontrar uma solução, e rápido. Foi então que, inspirada por uma antiga tradição da região e por seu próprio sonho de empreender, Ana teve uma ideia ousada: organizar um grande evento beneficente na vinícola. Um jantar de gala, com a harmonização dos vinhos da vinícola Oliveira, seguido por um leilão de vinhos raros e safras especiais. O objetivo era arrecadar fundos suficientes para saldar as dívidas mais urgentes e ganhar tempo para reerguer a empresa. A princípio, Ricardo se mostrou cético quanto ao plano. Ele duvidava que as pessoas se dispusessem a ajudar, ainda mais considerando seu antigo comportamento e a reputação arranhada da vinícola. Ninguém virá, Ana, disse ele, com desânimo em sua voz. As pessoas se lembram do que eu fiz,
do que eu era. Eles não vão querer me ajudar. Mas Ana, com sua recém-descoberta determinação, insistiu. Eles virão, Sr. Oliveira, argumentou ela. Eles virão pela vinícola, pela tradição, pela nossa comunidade. E eles virão porque verão a sua mudança, a sua vontade de recomeçar. Com a ajuda de Antônio, que se tornou um parceiro fundamental na reestruturação da vinícola, e de Maria, que se encarregou da divulgação do evento, Ana começou a organizar os preparativos. Ela mobilizou a comunidade, contatou antigos clientes, fornecedores e até mesmo os investidores italianos, que, sensibilizados pela história de superação de Ricardo e pela dedicação de Ana, decidiram dar uma nova chance à Vinícola Oliveira. Os preparativos para o evento foram intensos e exaustivos. Ana, com sua energia contagiante e sua capacidade de trabalho, coordenava tudo com maestria, desde a escolha do cardápio até a decoração do salão de festas da vinícola. Ela trabalhava dia e noite, sem descanso, impulsionada por uma força interior que nem ela mesma sabia que possuía. Ricardo, por sua vez, acompanhava tudo à distância, ora com admiração, ora com incredulidade. Ele se impressionava com a capacidade de Ana de mobilizar as pessoas e de transformar uma ideia aparentemente impossível em realidade. Aos poucos, a esperança, que havia se apagado há muito tempo, começou a reacender em seu coração. O dia do evento finalmente chegou. A Vinícola Oliveira, magnificamente decorada para a ocasião, recebeu centenas de pessoas de toda a região. O clima era de festa e solidariedade. Os convidados, elegantemente vestidos, degustavam os vinhos da vinícola, elogiando a qualidade e a tradição que eles representavam. O jantar, preparado por chefes renomados da região, foi um sucesso estrondoso. Os pratos, harmonizados com os vinhos da Vinícola Oliveira, encantaram os paladares mais exigentes. Durante o jantar, Antônio subiu ao palco e fez um discurso emocionado, contando a história de superação de Ricardo e a importância da vinícola para a comunidade. Em seguida, foi a vez de Ricardo falar. Ele subiu ao palco com dificuldade, apoiado em uma bengala, o corpo ainda frágil, mas o olhar determinado. O silêncio tomou conta do salão quando ele começou a falar. "Boa noite a todos", disse Ricardo, com a voz embargada pela emoção. "Eu não tenho palavras para expressar a minha gratidão por todos vocês estarem aqui hoje. Muitos de vocês me conhecem há anos e sabem que eu nem sempre fui um homem fácil de lidar." Ricardo fez uma pausa, buscando forças para continuar. "Eu cometi muitos erros no passado", confessou ele. "Eu fui arrogante, insensível e injusto com muitas pessoas, especialmente com a Ana, que está aqui ao meu lado." Ricardo se virou para Ana e a olhou com profunda gratidão. Ana, emocionada, retribuiu o olhar com um sorriso encorajador. "A Ana", continuou Ricardo, "foi a pessoa que me ajudou a enxergar os meus erros e a me tornar uma pessoa melhor. Ela não só salvou a vinícola, mas também salvou a minha vida. E eu serei eternamente grato a ela por isso." Em seguida, Ricardo pediu perdão publicamente a Ana e a todos os funcionários da vinícola, reconhecendo seus erros e se comprometendo a ser um líder melhor e mais justo. Seu discurso foi recebido com uma salva de palmas calorosa e comovente. O leilão de vinhos raros, que aconteceu em seguida, superou todas as expectativas. Os convidados, generosamente, arremataram garrafas por valores muito acima do mercado, movidos pelo desejo de ajudar a vinícola e de contribuir para a sua recuperação. Ao final da noite, Ana e Ricardo se abraçaram, emocionados e exaustos. O evento havia sido um sucesso retumbante, e o dinheiro arrecadado era suficiente para saldar as dívidas mais urgentes e garantir a continuidade da Vinícola Oliveira. Antônio, radiante com o sucesso do evento, se aproximou de Ricardo e Ana. "Vocês conseguiram!" exclamou ele. "Vocês salvaram a vinícola." "Nós conseguimos, Antônio", corrigiu Ricardo com um sorriso sincero. "A Ana conseguiu. Ela é a verdadeira heroína dessa história." Naquela noite, enquanto observava as estrelas no céu da Serra Gaúcha, Ricardo sentiu uma paz que há muito tempo não experimentava. Ele havia perdido tudo, mas ao mesmo tempo, havia encontrado algo muito mais valioso: a chance de recomeçar, de se redimir e de construir uma vida nova, baseada em valores que ele havia esquecido há muito tempo. O vinho daquela noite tinha um sabor especial, o sabor da redenção,
da esperança e de um futuro promissor. E ele sabia que daquele dia em diante, sua vida e a vinícola seriam guiadas por uma nova filosofia. Uma filosofia de respeito, gratidão e união. A colheita havia sido salva, e o vinho da redenção prometia ser o mais saboroso e significativo de toda a história da Vinícola Oliveira. Os anos que se seguiram ao evento beneficente foram de reconstrução e renovação para a Vinícola Oliveira. Sob a liderança firme, mas justa de Ricardo e com a parceria estratégica de Antônio, a empresa se reergueu, recuperando sua antiga reputação e conquistando novos mercados. A vinícola se tornou um exemplo de gestão humanizada e sustentável, onde os funcionários eram valorizados e a comunidade era parte integrante do negócio. O vinho produzido ali, agora carregado de um novo significado, tornou-se símbolo de superação e recomeço, conquistando prêmios e reconhecimento internacional. Ricardo, transformado pela experiência da quase perda e pela redescoberta de valores essenciais, tornou-se um homem mais humilde e acessível. Ele passou a se envolver ativamente em projetos sociais na comunidade, apoiando pequenos produtores e incentivando a preservação das tradições locais. Sua mansão, antes fria e solitária, agora se abria para eventos beneficentes e encontros da comunidade, tornando-se um espaço de acolhimento e celebração. Ana, por sua vez, finalmente realizou seu antigo sonho. Com o dinheiro que havia guardado ao longo dos anos, acrescido de um bônus generoso oferecido por Ricardo em reconhecimento por sua dedicação e lealdade, ela comprou um charmoso casarão antigo em Caxias do Sul e o transformou em um aconchegante café. O Café da Ana, como ficou conhecido, rapidamente se tornou um ponto de encontro popular na cidade. Famoso por seus deliciosos bolos e tortas, feitos com as receitas tradicionais da família de Ana, e pelo ambiente acolhedor e familiar. O sucesso do Café de Ana não se limitou apenas ao lucro financeiro. O local se transformou em um espaço de inclusão e solidariedade, onde Ana promovia oficinas de culinária para jovens carentes e oferecia um espaço seguro e acolhedor para mulheres vítimas de violência doméstica. O café se tornou um símbolo de esperança e recomeço, não apenas para Ana, mas para toda a comunidade. A relação entre Ana e Ricardo, outrora marcada pela tensão e pela humilhação, evoluiu para uma amizade sólida e respeitosa. Eles se visitavam com frequência, compartilhavam refeições e conversavam longamente sobre os rumos da vinícola e do café. Ricardo se tornou um mentor para Ana nos negócios. E Ana, com sua sensibilidade e intuição, ajudava Ricardo a manter os pés no chão e a lembrar-se sempre da importância das relações humanas. Antônio, feliz com a transformação de Ricardo e com o sucesso da vinícola, decidiu permanecer em Bento Gonçalves. Ele se casou com uma produtora local e se tornou uma figura importante na comunidade, ajudando a promover o enoturismo e a preservar as tradições vitivinícolas da região. Maria, a fiel amiga de Ana, continuou trabalhando na vinícola, onde foi promovida a gerente administrativa. Ela se tornou uma líder inspiradora para os funcionários, e sua amizade com Ana se fortaleceu ainda mais ao longo dos anos. 10 anos após o evento que mudou suas vidas, Ana recebeu uma carta que a deixou profundamente emocionada. A carta, escrita por Ricardo, continha uma revelação surpreendente e um pedido de perdão ainda mais profundo. Querida Ana, dizia a carta, escrita com a caligrafia firme, mas visivelmente envelhecida de Ricardo. Hoje, ao contemplar as parreiras carregadas de uvas, prestes a serem colhidas, me pego pensando em tudo o que passamos juntos. Lembro-me de quando você chegou aqui, uma jovem tímida e insegura, mas com um brilho nos olhos que me intrigava. Eu a tratei mal, muito mal, e hoje, com o coração cheio de arrependimento, peço-lhe perdão mais uma vez. Mas há algo que você nunca soube, continuou Ricardo. Algo que guardei em segredo por todos esses anos, mas que agora sinto que devo compartilhar com você. Meu avô, o fundador desta vinícola, teve um grande rival no passado, um homem chamado Giovanni, que era avô de uma certa jovem chamada Ana Silva. Giovanni prejudicou meu avô nos negócios, e essa rivalidade amarga marcou nossa família por gerações. Ana sentiu o corpo estremecer ao ler aquelas palavras. Ela nunca imaginara que sua história familiar pudesse estar entrelaçada com a de Ricardo de uma forma tão profunda e complexa. Quando descobri sua ascendência, através de uma antiga certidão de nascimento que encontrei nos arquivos da vinícola,
prosseguiu Ricardo na carta. Algo sombrio se apoderou de mim. Inconscientemente, eu descontei em você a raiva e o ressentimento que sentia pelo seu avô. Eu sei que isso não justifica minhas atitudes, mas espero que ajude a compreendê-las. Eu projetei em você a imagem de um inimigo do passado e a tratei como tal. Foi somente quando eu estive à beira da morte que percebi o quão tolo e injusto eu estava sendo. Você, Ana, com sua bondade, sua força e sua lealdade, me mostrou que o passado não precisa definir o presente. Você me ensinou o verdadeiro significado do perdão, da compaixão e da redenção. E por isso, serei eternamente grato. A carta terminava com um convite para um encontro na vinícola, no dia seguinte. Ana, com os olhos marejados e o coração apertado, confirmou sua presença. No dia seguinte, Ana e Ricardo se encontraram no mesmo salão de degustação, onde anos antes havia ocorrido a humilhação que marcou o início de toda a transformação. Mas, desta vez, o ambiente era outro. O salão estava iluminado pelo sol da tarde. As taças de cristal brilhavam sobre a mesa, e o aroma do vinho recém-servido enchia o ar. Ricardo, agora com os cabelos grisalhos e o corpo marcado pelo tempo, mas com um olhar sereno e gentil, recebeu Ana com um sorriso caloroso. Eles se sentaram à mesa, diante de 2 taças do melhor vinho da safra, e conversaram por horas. Ricardo pediu perdão a Ana, mais uma vez, por todo o sofrimento que havia lhe causado. Ele explicou como a descoberta da ligação familiar entre eles o havia perturbado, e como ele havia, inconscientemente, descontado nela suas frustrações e ressentimentos do passado. Ana, por sua vez, ouviu atentamente as palavras de Ricardo. Ela entendeu finalmente a complexidade daquele homem e as razões por trás de seu comportamento. E, com o coração cheio de compaixão, ela o perdoou, completamente. Eu entendo, Ricardo, disse Ana, com a voz embargada pela emoção. Eu entendo que você também foi vítima do passado, assim como eu. E eu te perdoo. Naquele momento, um ciclo se fechou. O perdão, como o vinho, havia amadurecido com o tempo, tornando-se mais suave e profundo. A mágoa e o ressentimento haviam se dissipado, dando lugar a uma compreensão mútua e a um respeito profundo. Eles brindaram com o vinho da redenção, selando uma amizade improvável, mas verdadeira. Um brinde ao passado, que os havia marcado profundamente, mas que também os havia unido de uma forma inesperada. Um brinde ao presente, que havia lhes ensinado o valor do perdão, da compaixão e da superação. E um brinde ao futuro, que se abria diante deles, cheio de possibilidades e de esperança. A vinícola Oliveira continuou a prosperar, ano após ano, produzindo vinhos premiados e reconhecidos internacionalmente. O Café de Ana se tornou um marco na cidade de Caxias do Sul, um símbolo de empreendedorismo feminino e de solidariedade comunitária. E Ricardo e Ana, unidos por uma amizade forjada na dor e no perdão, seguiram seus caminhos, transformados pela experiência, mas sempre conectados pelo laço invisível da gratidão e do respeito mútuo. A história da vinícola e do café, do milionário e da secretária, se tornou uma lenda na Serra Gaúcha, uma história contada de geração em geração, como um lembrete de que o recomeço é sempre possível, de que o perdão pode curar as feridas mais profundas e de que a verdadeira riqueza reside nas relações humanas e na capacidade de amar e ser amado. E a cada taça de vinho erguida, a cada bolo de fubá compartilhado, a memória daquela extraordinária jornada de redenção e recomeço permanecia viva, celebrando o sabor doce e inesquecível do perdão e da amizade verdadeira. 10 anos se passaram desde o reencontro emocionante entre Ana e Ricardo na vinícola. A Serra Gaúcha, com suas colinas verdejantes e vinhedos exuberantes, permanecia como testemunha silenciosa das transformações ocorridas na vida daqueles que a habitavam. Ana, agora uma empresária bem-sucedida e uma figura querida em Caxias do Sul, visitava a vinícola Oliveira com frequência. O café que ela fundara, Café da Ana, tornara-se um símbolo de esperança e renovação. Um lugar onde a comunidade se reunia para celebrar a vida e compartilhar histórias. O aroma dos bolos de fubá, feitos com a receita de sua avó, ainda permeava o ar, trazendo conforto e alegria a todos que entravam. Ricardo, por sua vez, havia se tornado um homem transformado. A arrogância e a amargura de outrora haviam desaparecido completamente, dando lugar a uma serenidade e uma sabedoria conquistadas a duras penas.
Ele continuava à frente da vinícola Oliveira, mas agora com um estilo de liderança mais humano e participativo, sempre valorizando seus funcionários e a comunidade ao seu redor. Em uma tarde ensolarada de outono, Ana e Ricardo se encontraram novamente na varanda da vinícola. Sentados em confortáveis poltronas de vime, eles contemplavam a paisagem deslumbrante das parreiras carregadas de uvas maduras, prontas para a colheita. O silêncio entre eles era confortável, preenchido apenas pelos sons suaves da natureza e pelo tilintar das taças de vinho. Ricardo, agora com os cabelos completamente brancos e o rosto marcado por rugas que contavam histórias de uma vida plena, ergueu sua taça em um brinde silencioso. Ana, com um sorriso gentil e os olhos brilhando com a sabedoria dos anos, retribuiu o gesto. "Quem diria, hein, Ana?" Começou Ricardo com a voz rouca, mas cheia de emoção. "Quem diria que aquele dia, naquela reunião com os investidores, mudaria nossas vidas para sempre?" Ana sorriu, lembrando-se daquele dia fatídico. "A vida tem seus caminhos misteriosos, Ricardo", respondeu ela. "Às vezes, é preciso uma tempestade para limpar o terreno e permitir que algo novo floresça." Eles conversaram por horas, relembrando os momentos difíceis, as superações e as conquistas que haviam compartilhado ao longo dos anos. Falaram sobre o passado, não com ressentimento, mas com a compreensão de que cada experiência, por mais dolorosa que fosse, havia contribuído para moldar quem eles eram hoje. "Sabe, Ana", confessou Ricardo, "eu nunca imaginei que encontraria a paz que tenho hoje. Eu passei a vida inteira buscando riqueza e sucesso, mas acabei encontrando algo muito mais valioso: o perdão e a amizade verdadeira." Ana concordou com a cabeça. "Eu também aprendi muito com tudo isso, Ricardo", disse ela. "Aprendi que o dinheiro não compra a felicidade, que o verdadeiro valor está nas relações que construímos e que o perdão é a chave para a liberdade interior." Enquanto o sol se punha no horizonte, tingindo o céu de tons dourados e avermelhados, Ana e Ricardo fizeram um brinde. Um brinde à vida, com seus altos e baixos, suas alegrias e tristezas. Um brinde à amizade improvável que havia surgido entre eles, forjada na dor, na superação e no perdão. Um brinde ao futuro, que se abria diante deles, cheio de possibilidades e promessas. A história de Ana e Ricardo se tornou uma lenda na Serra Gaúcha. Uma história sussurrada ao pé do ouvido, passada de geração em geração. Uma história sobre um milionário arrogante, que aprendeu o valor da humildade, e sobre uma secretária dedicada, que encontrou sua própria força interior. Uma história sobre como o destino pode unir as pessoas de maneiras inesperadas, e sobre como o perdão pode curar as feridas mais profundas. E assim, a cada taça de vinho erguida na vinícola Oliveira, a cada pedaço de bolo de fubá compartilhado no café da Ana, a memória daquela extraordinária jornada de redenção e recomeço permanecia viva. Uma celebração do poder transformador do perdão, da amizade verdadeira e da capacidade humana de se reinventar e encontrar a felicidade, mesmo nas circunstâncias mais improváveis. A história de milionário humilha sua secretária, mas anos depois ele se arrepende porque nos convida a refletir sobre o poder do perdão, a importância da empatia e a capacidade humana de transformação. Ela nos lembra que as relações humanas são o bem mais valioso que possuímos e que, mesmo nas situações mais difíceis, é possível encontrar a redenção e construir um futuro melhor. A narrativa destaca a força interior que reside em cada um de nós, a capacidade de superar adversidades e a importância de valorizar as conexões genuínas que formamos ao longo da vida. Se você se emocionou com essa história de perdão, superação e recomeço, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhuma notificação de novas narrativas inspiradoras como esta. Compartilhe essa história com seus amigos e familiares e ajude a espalhar a mensagem de que o perdão e a empatia podem transformar vidas. Deixe seu comentário abaixo contando o que você achou dessa história e qual a parte que mais te tocou. E lembre-se, a vida é uma jornada repleta de surpresas e aprendizados. Nunca subestime o poder de um recomeço e o impacto positivo que você pode ter na vida de alguém. A sua história também pode ser uma fonte de inspiração.